Olha só, gente, a Câmara de Rio Preto aprovou essa semana o projeto de lei que proíbe o quê? A exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19, isso para espaços públicos. Acontece que essa medida, que segue para a sanção ou então veto do prefeito Edinho Araújo, dividiu opiniões na cidade. O cartão, que no início da campanha de imunização foi tão esperado por alguns, voltou a ser motivo de discussão na Câmara de Rio Preto. Dispõe sobre a inexigibilidade do comprovante de vacinação de qualquer natureza no âmbito da administração pública direta e indireta. O projeto é maioria simples, está em discussão no mérito. Algum vereador ou vereadora desejando discutir? Após a aprovação em legalidade no mês de março, o projeto de lei que desobriga a apresentação do comprovante contra a Covid-19 em alguns espaços de Rio Preto, enfim foi aprovado pela Casa Legislativa. A gente apresentou esse projeto de lei que diz não ao passaporte vacinal, a obrigatoriedade, porque o Estado vem promovendo uma tirania e a gente busca acabar com isso, porque, veja bem, as pessoas vão ser inibidas de entrar em comércios, cinemas, em outros locais. Eu acho que a vacina toma ela quem quer, então se tornar obrigatório isso não é legal. Mas não são todos que são favoráveis à proposta. Especialistas em saúde acreditam que ainda é cedo para que a ação seja adotada na cidade e, inclusive, se preocupam com os efeitos que podem ser causados por ela. O efeito é principalmente ainda desestimular ainda mais a população em relação à vacina. A gente sabe que hoje a vacina é a grande forma da gente evitar casos complicados da doença, evitar a internação. A Covid não está controlada no Brasil, em Rio Preto. Nós estamos tendo nos últimos dias mais de 100 casos novos. Enfim, tem um percentual muito grande da população que não tomou as doses de reforço. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto mostram que nos últimos 15 dias, o cenário em relação à Covid-19 na cidade voltou a ser motivo de preocupação. Isso porque o número de pessoas que testaram positivo para a doença aumentou mais de 280%, passando de 310 para 1.184. A situação é preocupante. A gente teve no início do ano um pico muito importante de crescimento com a variante Ômicron. Agora nós estamos tendo maio, junho, meses de frio, que as doenças respiratórias tendem a aumentar. Nos últimos dias está aumentando a notificação dos casos, está aumentando a positivação dos exames. Além da Covid, você tem um outro cenário, que é o cenário de outras doenças respiratórias, como é o caso da influenza. Então, mais do que nunca, é importante o uso da máscara em lugares de aglomeração. Nas ruas da cidade, o assunto dividiu opiniões entre os munícipes. Isso porque os números assustam alguns. E com isso, acreditam que não é momento de afrouxar as medidas de proteção contra a doença. Sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que comprovar que a gente foi vacinado. Já está falando, é o comprovante da vacina. Eu acho que eu sou contra. Totalmente contra. Eu acho que as pessoas têm que mostrar, que estão todas prevenidas, para as demais ter algo mais para se vacinar e prevenir a sua saúde, Outros, como a dona Rita de Cássia, discordam. Mesmo tendo contraído a doença e tomado as 4 doses da vacina, a dona de casa conta que não vê a necessidade na exigência. Se a pessoa está vacinada, está com as doses certas, então acho que não há necessidade de apresentar o comprovante. Apesar do avanço da imunização no município, muitos moradores não abrem mão de usar a máscara apesar da liberação. Afinal, todo cuidado é pouco e, para os especialistas, a pandemia não chegou ao fim, motivo que faz com que alguns reprovem a medida e reforcem a atenção para os velhos cuidados que ainda são indispensáveis. Primeiro, não ficar ouvindo essa politização que fizeram da pandemia. Continuar mantendo os cuidados, desde os cuidados não medicamentosos, que é o uso de máscara em lugares que tem aglomeração, em lugares fechados, fazer higienização das mãos e tomar a vacina ainda quem não tomou as doses de reforço. Exatamente. E muitas vezes quando eu vejo situações assim de projetos, para não usar um termo chulo e infeliz, desnecessário, como diz o meu amigo Piquica, se não existisse, não faria falta esse tipo de projeto, e falo isso com todo respeito, todos os vereadores têm maior consideração,
Mas quando alguém diz tirania, tirania é uma criança perder pai, mãe, tios, avós pela Covid-19. Isso é tirania. Tá certo, meu amigo? E outra coisa, quando a gente fala que toma vacina quem quer, a gente se assusta demais quando um parlamentar fala isso. Você faz um trabalho social muito bonito, mas pisou no tomate, queridão. Pelo amor de Deus, onde a gente vai parar, né? A banana está comendo macaco. O que está certo vira errado, não podemos aceitar isso. Continue se prevenindo, esqueça essa questão de passaporte, não. Faça a sua parte, toma a sua vacina e não entre nessa onda de política de um lado, política de outro. A vida tem que estar no meio, na frente, sempre de qualquer coisa. Não entre nessa briguinha política para chamar a atenção, não. Pelo amor de Deus. A vida em primeiro lugar.